Essa é uma política antiga, né, gente? Aculturação, um nome bonitinho, mas que não funciona, ou então genocídio e extermínio, que é o que está acontecendo na nossa contemporaneidade. Então eu pergunto a todas e todos vocês, aonde mora a nossa humanidade? Olá, gente. Meu nome é Lilia Moritz Schwartz, eu sou historiadora, antropóloga, curadora, dou aula na USP, dou aula em Princeton e fui convidada pela Gabi Prioli para falar com vocês sobre questão indígena e a crise que está afetando a nação Yanomami, a maior nação indígena em território hoje chamado de brasileiro. Vamos falar aqui do apagamento de povos indígenas, um apagamento semelhante ao que foi feito durante muito tempo e ainda continua sendo feito com relação aos povos que vieram da África, vieram compulsoriamente da África, que são grupos formadores da nação brasileira, mas que passaram, na história oficial, por um processo de silenciamento e de apagamento. Isso porque essa nossa história oficial, um tanto mítica, não é? Conta essa lenda de uma nação muito pacífica, uma nação sem violências, com um protagonismo só colonial, só europeu, só branco, masculino, quando nós, na verdade, sabemos que a nossa história foi muito violenta. Basta lembrar que, na época em que os europeus chegaram ao Brasil, ou como dizia o poeta Oswald de Andrade, quando os europeus chegaram ao Brasil, os indígenas já conheciam a felicidade. Então basta lembrar que nessa época o território brasileiro não era desocupado. Como assim falar descobriram? Quando a gente diz descobriram, parece que está descobrindo um vazio. Ao contrário, o território brasileiro tinha uma população semelhante àquela da Península Ibérica no mesmo contexto de inícios do século XVI. Portanto, esse era um território densamente ocupado. E a colonização brasileira fez o quê? Basicamente, destruiu essas populações, sobretudo as populações do litoral. Então, o que nós vamos ter que aprender é como é e quando é que a nossa história, o nosso Estado, o nosso tecido social vai passar a incluir de verdade povos diferentes do que os povos ocidentais, europeus e advindos, enfim, de um continente então chamado de Velho Mundo. Interessante pensar que a América foi chamada de Novo Mundo apenas em contraposição a essa classificação de Velho Mundo, porque a América não tinha nada de Novo Mundo, né? Estávamos povoados há milhões de anos. E a política colonial que se inicia no século XVI é basicamente a política que foi anunciada pelo governo Jair Bolsonaro durante 4 anos. Qual era a política colonial em relação aos povos indígenas? Ou aculturação ou genocídio. Quem chama atenção para isso é a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, que demonstra que essas eram 2 formas de destruição. Uma, a destruição física pelo genocídio, a outra, a destruição simbólica pela aculturação. Aculturação é um nome bacana, bonito, mas que na verdade significa destituir o outro da sua cultura, para fazê-lo pensar, agir, viver nos moldes da cultura do invasor. Não é isso que nós queremos. O Brasil tem uma população indígena, a maior riqueza, são 300 nações, com muitas linguagens, com uma mitologia absolutamente complexa. E eu cito apenas uma, o perspectivismo, que é uma filosofia. Por que será, gente, que nós achamos que nós temos filosofia e eles têm crenças? Não, nós temos filosofias e eles têm filosofias também. E, segundo o perspectivismo, há uma visão de mundo oposta à nossa. A nossa ciência ensina que
No passado nós fomos animais e depois viramos humanos. O que ensina o perspectivismo? O contrário, que nós fomos humanos e hoje somos animais. O jaguar, a onça, a cobra, são todas imantadas, encantadas, assim como a floresta. Para esses povos, a floresta tem uma alma, tem um encantamento. A Constituição de 1988 garantiu a existência de reservas indígenas. Por que as reservas, pessoal? Porque é preciso preservar esses povos que estão há tanto tempo em equilíbrio com a natureza. Agora, o que está acontecendo na Amazônia e, sobretudo, com os povos Yanomamis? O governo Bolsonaro, sobretudo, abriu as portas para garimpeiros, mineradoras, madeireiras e a prática da pesca ilegal. Com isso, essas reservas foram invadidas e a condição de vida dessas pessoas foi totalmente rasurada, atrapalhada. Os rios estão poluídos com mercúrio, não é mais possível fazer a pesca, os animais estão fugindo por conta do corte imenso de árvores. O que está acontecendo é uma imensa desorganização. Para aqueles que reagem com surpresa a essa que é uma verdadeira crise humanitária, eu diria, essa é uma política de cauda longa, que foi muito transformada numa política radical de direita e de destruição e de genocídio durante o governo Bolsonaro. E eu vou provar aqui. Estamos falando de uma crise humanitária. Foi no dia 16 de janeiro de 2023 que o Ministério da Saúde declarou emergência na área Yanomami. Naquela ocasião, se falava de 8 crianças que teriam aparecido em estado de subnutrição. Agora já falamos de muitas centenas de casos de mortes, de doenças causadas por subnutrição, mas também por todo tipo de epidemia e, sobretudo, a malária. Essas são consequências não do progresso, mas de um progresso invertido que está acabando com as nossas florestas. Para dar uma ideia melhor e usando os dados de um site informativo que eu recomendo a leitura, o Sumaúma, que é organizado pela jornalista Eliane Brum, os casos saltaram em 2014 de 2.928 casos de subnutrição e doenças para 2021 para 20.394. De 2.928, pulamos em 7 anos para 20.394. Só durante 5 meses de 2022, 40 crianças com menos de 5 anos perderam a vida por subnutrição. Isso é resultado da falta de tratamento, da falta de prevenção. Vou dar mais um exemplo terrível. Em julho de 2020, os postos de saúde do local foram fechados por 13 vezes, resultado da ação dos garimpeiros e resultado também do descaso do Estado brasileiro. Estamos falando de uma ação organizada, de um comércio ilegal, tanto do garimpo, como das madeireiras, repito, como dos pescadores. Os rios estão infestados de mercúrio, esses povos não podem mais pescar, eles que viviam sempre da pesca, a caça está minguando, e são povos que nunca tiveram esse problema e estão morrendo de fome. Nós sabemos que a fome voltou no Brasil durante o governo Jair Bolsonaro, mas nesse caso estamos falando de pessoas que morrem de fome. Estamos falando também da invasão das reservas garantidas pela Constituição de 1988. Estamos falando de muito desrespeito, de muito descaso e de muito escárnio. Por exemplo, quando estouraram as notícias desse verdadeiro genocídio Yanomami,
Muitas pessoas contrárias ao governo Luiz Inácio Lula da Silva e contrárias às notícias e interessadas nesses negócios muito lucrativos da Amazônia lançaram as fake news de que esses indígenas Yanomamis eram venezuelanos. Não eram, gente. Não acreditem nessa e usem as boas informações. Agora eu pergunto aqui para vocês, e se fossem? Nós íamos fechar os olhos para as pessoas? Íamos dizer, eles estão nesse território vizinho, não é nosso? Não, gente. É preciso cuidar, é preciso estar afetado pelo sofrimento dos outros. Mas esses indígenas não estão em território venezuelano, estão no estado de Roraima, estado que o governador também fechou muitos olhos em relação a esses povos. Outra coisa que nós poderíamos comentar aqui também, houve quem saiu com essas, isso quer dizer que os indígenas não podem cuidar de si mesmos? Gente, claro que podem, se nós deixarmos que eles continuem a viver em equilíbrio nas suas terras. Se nós continuarmos a invadir, a contaminar os rios, acabar com a madeira, o que nós vamos fazer? Nós vamos destruir essas populações. Como eu disse no começo dessa minha fala, essa é uma política antiga, né, gente? A aculturação, um nome bonitinho, mas que não funciona, ou então genocídio e extermínio, que é o que está acontecendo na nossa contemporaneidade. Então eu pergunto a todas e todos vocês, aonde mora a nossa humanidade? O que é que nós fizemos esse tempo todo? Porque essa não é uma surpresa. Essa é uma notícia que foi sendo acalentada. Essa é uma crise que foi sendo anunciada. É hora de nós entendermos que o Estado tem que lidar com todas e todos nós. Tem que lidar não apenas com as populações que vivem nas cidades, as populações brancas que vão às escolas. Vamos lidar, sim, com populações que foram milenarmente excluídas. Eu me refiro aos indígenas, me refiro também às populações negras. Democracia é um regime muito bonito, gente. E está na democracia a sua incompletude. Desde a Grécia, a democracia era incompleta, porque não votavam estrangeiros, mulheres e escravizados. Mas a beleza da democracia está na sua incompletude, porque direitos sempre se criam, sempre se inventam, sempre se ampliam. E está na vocação da democracia cuidar desses direitos, cuidar da diversidade. Vamos ver aonde mora o seu coração e de que maneira você quer entrar nessa luta que é de todos nós. De que maneira você quer lidar e lutar contra essa crise que é humanitária. Meu nome é Lilia Moritz Schwartz, Lilia Schwartz. Tenho uma série de livros publicados, entre eles Brasil, uma biografia, sobre autoritarismo, que já foi lido nos clubes da Gabriela Prioli. E vocês me encontram no Instagram, Lilia Schwartz, também no Twitter e também no YouTube. Uma alegria falar com vocês. E vamos lá, coração aberto, lutar por um Brasil democrático, porque democracia não combina com exclusão social.